Olá, pessoal. Eu sou a doutora Ione Alexim e estou aqui iniciando o Mais Saúde em Debate do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje vamos falar sobre cuidados com a visão. E temos hoje duas convidadas muito especiais aqui para falar com a gente hoje sobre os cuidados com os olhos aí. A doutora Janaína Bramo, especialista em plástico ocular, e a doutora Cláudia Mayumi, endocrinologista. Eu sou a doutora Ione Alexim, especialista em córnea e doenças oculares externas pela Unifesp. Também tenho uma especialização em transtornos do desenvolvimento e sou uma das coordenadoras do serviço de oftalmologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Agora eu vou chamar a doutora Janaína Brabo, que coordena o serviço comigo, para se apresentar, e em seguida a doutora Cláudia Mayumi. Por favor, Janaína. Boa noite, Ione. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os internautas. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada ao hospital pelo convite. É uma honra estar aqui para poder esclarecer um pouco a população das doenças oculares. Como a Ione disse, eu sou oftalmologista. Minha especialidade é plástica ocular. Com a Ione, coordeno o serviço de oftalmologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Sou médica assistente do setor de plástica ocular do Hospital das Clínicas. E é um prazer estar aqui hoje com vocês. Doutora Cláudia, por favor, faça a sua apresentação. Boa noite a todos, internautas. Obrigada pelo convite, à equipe do hospital. Meu nome é Cláudia, sou endocrinologista do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E a ideia de trazer um outro especialista que não oftalmologista a esse nosso bate-papo é conversar um pouco sobre as doenças oculares, principalmente na diabetes, né, que é uma doença de alta prevalência, e todo mundo conhece um parente ou tem um parente com diabetes, e é extremamente comum essa complicação ocular, né? Então, a diabetes, o problema ocular da diabetes acaba sendo uma das principais causas de cegueira do mundo e costuma começar como uma doença muito silenciosa. Então, é importante esse tema para reforçar mesmo a prevenção, enfim, desse problema importante. Doutora Janaína, por favor, faça um apanhado geral da nossa especialidade da oftalmologia, por que ela é tão importante na prevenção e no acompanhamento de doenças sistêmicas. Queria que você falasse um pouquinho aí para o nosso público a importância do acompanhamento regular aí com o oftalmologista. Eu acho que a oftalmologia é uma das poucas especialidades que tem esse privilégio de acompanhar o paciente desde o nascimento até a velhice, porque em todo momento da vida a gente precisa de uma avaliação oftalmológica. Algumas doenças começam desde a infância e precisam ser detectadas nessa faixa etária para o desenvolvimento da visão. Então, desde quando a gente nasce na maternidade, já faz o teste do reflexo vermelho, que a gente faz o teste do olhinho, que é um exame que a gente faz, o reflexo dos olhos, para poder saber se tem alguma doença acometendo, que a mais comum é o retinoblastoma, que é um câncer, um tumor da retina. E na infância também é muito importante esse acompanhamento com o oftalmologista, principalmente as crianças mais novas que ainda não referem as dificuldades de visão, e detectar isso no início é muito importante, porque a visão ela se desenvolve até os 8 anos aproximadamente. Então, se houver a necessidade de fazer alguma intervenção, é nessa faixa etária que precisa ser feita. Por isso é importante essas consultas periódicas com oftalmologistas, o estrabismo, que é muito comum na infância também. A gente consegue detectar, porque às vezes um pequeno estrabismo que não é notado pela família, na consulta oftalmológica a gente consegue perceber e às vezes isso consegue ser abordado e prevenir que essa criança nesse olho que tenha o estrabismo não deixe de desenvolver a visão. Que às vezes é um problema que a gente vai perceber, às vezes, em um check-up na vida adulta, que um dos olhos não enxerga, porque o outro acaba compensando a visão desse olho. E na vida adulta é muito importante, porque muita gente utiliza óculos, e se não utiliza
Depois dos 40, infelizmente, vai necessitar, porque daí é um problema da musculatura mesmo, ocular, que começa a perder a eficiência para poder enxergar de perto, que a gente chama de vista cansada ou presbiopia. E depois outras doenças da retina que começam nessa faixa etária após os 50 anos, a retinopatia diabética, que a Cláudia vai falar mais com a gente sobre isso, que é uma doença que, às vezes, silenciosa, a retinopatia hipertensiva, que acontece com pacientes hipertensos que têm pressão alta. Então, tudo isso é feito na oftalmologia, por isso que é importante uma equipe multidisciplinar, os clínicos, endócrinos, sempre em contato com a gente e esclarecendo isso para o paciente também, porque às vezes eles não entendem a necessidade desse acompanhamento periódico com o oftalmologista. Perfeito, Janaína. Só complementando, então, assim, qual deveria ser a periodicidade de avaliações oftalmológicas, das avaliações oftalmológicas? Ao nascimento com teste do olhinho, ainda na maternidade, até o final do primeiro ano de vida, né, a criança deveria ter uma avaliação completa e depois repetir essa avaliação um pouquinho antes de entrar para a escola, na fase pré-escolar, que a gente chama por volta dos 3, 5 anos, que agora a gente vê que as crianças entram mais precoces na escola, né? Então, por volta dos 3, 5 anos, e a partir dessa faixa etária, anual. Anual. E a vida toda manter anual. Anual. Isso, o exame de rotina aí anual, que é super importante, como a doutora Janaína falou, na prevenção de várias doenças, no acompanhamento também, no segmento aí dos pacientes que já fazem tratamento para alguma doença sistêmica ou não. Sempre importante estar acompanhando. Cláudia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do acompanhamento no diabetes com o endocrinologista, como deveria ser esse rastreio e esse segmento aí com o profissional. Muito bom, Ione. Então é isso, né? A pessoa que tem diabetes, ela, assim que faz o diagnóstico, né, principalmente nos diabéticos tipo 2, muitas pessoas, quando descobrem a doença, por ser uma doença de início assintomático, possivelmente ela já tem a doença há alguns anos, então é possível que ela já tenha um problema ocular, o problema de retina, né, que é a principal parte do olho que é acometida na diabetes, já quando ela descobre a diabetes. Então, é importante que já nessa primeira avaliação já seja recomendada a avaliação oftalmológica, que muitas pessoas já têm um problema ocular e não sabem disso, pois estão assintomáticas. Já naqueles pacientes portadores de diabetes tipo 1, que é um outro tipo de diabetes, está mais ligado a uma doença autoimune, mais comum em crianças, adolescentes, adultos jovens, recomenda-se a avaliação ocular depois dos 10 anos, principalmente após 3, 5 anos da doença, porque, em princípio, esse problema de retina, essa retinopatia diabética, é considerada uma complicação tardia, né? Então, está mais ligada a diabetes de longa data e principalmente ligado ao mau controle da doença. Tá? Daí a importância de manter a regularidade do tratamento da doença de base, que seria a diabetes, e manter a regularidade de avaliação oftalmológica. Sugere-se pelo menos uma avaliação anual. Perfeito. E quais seriam os principais fatores de risco pensando em diabetes, Cláudia? E o que a gente poderia fazer em termos de prevenção? Os principais problemas que levam, né, não é todo portador de diabetes que vai necessariamente cursar com o problema de retina, né? Então, um dos pontos que eu já comentei seria, então, um tempo de diabetes prolongado, existe a maior chance de desenvolver esse problema, um controle de glicemia inadequado, fora do alvo, estabelecido pelo médico, uma grande variabilidade do açúcar no sangue, então, pessoas que não têm muita estabilidade, alternam períodos de controle bom com períodos de hiperglicemia, também tem mais risco de desenvolver o problema ocular. E é importante sempre lembrar das doenças associadas, como a Janaína falou, a hipertensão arterial por si só já causa um problema de retina, e é muito comum ela existir em pacientes portadores de diabetes, principalmente do tipo 2. Então, o médico ele tem essa função, né, dupla de relembrar, de fazer o controle rigoroso da hipertensão arterial, para que
diminua a chance de desenvolvimento dessa retinopatia diabética, e também outros fatores como colesterol alto, triglicérides elevado, a presença do tabagismo, são todos fatores que podem piorar também essa evolução. Então, o endocrinologista, o clínico, ele, além de ter esse papel essencial de ajudar o paciente no controle da glicemia, é fazer o controle da hipertensão, fazer o controle rigoroso do colesterol e sempre estimular a sensação do tabagismo, né? E a prevenção é através, né, da pessoa que não tem a doença, não tem essa complicação. A prevenção é controlar essas comorbidades e principalmente o controle da glicemia, né? Fazendo acompanhamento médico regular com um clínico, um endocrinologista, seguindo as orientações médicas e sempre se mantendo o alvo estabelecido para reduzir o risco de aparecimento do problema e, se por acaso ele aparecer, impedir a progressão para que não leve a casos mais graves, e aí com sintomas e até cegueira em último estágio. Perfeito, Cláudia. Só complementando o que a Cláudia falou, a importância do exame de fundo de olho, mapeamento de retina nessas doenças, porque a retina tem muitos vasos. Então, qualquer doença de problemas circulatórios, é importante esse fundo de olho para a gente detectar. Às vezes, o paciente faz a aferição da pressão e está normal nas vezes que ele está aferindo, mas e lá no fundo do olho a gente já consegue ver que tem alguma alteração que em algum momento não está bem controlada, e a diabetes é a mesma coisa, e a gente consegue detectar nesses pequenos vasos da retina essas alterações. Perfeito, Janaína. Então, a nossa live ela vai seguir a seguinte dinâmica. Vamos contemplar tanto a retirada de dúvidas que já foram previamente enviadas aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e a gente vai intercalando com as perguntas que vão surgindo no chat, para a gente contemplar o maior número aí de internautas e poder responder o maior número de perguntas possíveis e tirar as dúvidas, né? Muitas dúvidas. Então, vamos lá. A Juliana Magalhães fez a seguinte pergunta. Meu filho tem 8 anos, tem 8 graus de miopia. Dá para fazer cirurgia? Você quer responder, Janaína, ou eu respondo? Janaína, você está sem áudio. Posso começar respondendo para a Juliana e depois você complementa? E acho que a miopia tem sido algo muito comum agora, e até o aumento da miopia pelo uso excessivo de telas, e às vezes agora sem até nossa vontade, né? Porque as aulas online acabaram expondo mais as crianças a isso. Mas a criança que tem 8 graus de miopia, pode ser que tenha indicação de fazer a cirurgia no futuro, mas a gente espera que o grau se estabilize para poder fazer a cirurgia. Antes disso, não há indicação cirúrgica para a correção da miopia. Quer complementar, Ione? Perfeito, isso mesmo, tá? A gente faz o acompanhamento dessa criança, né, desse adolescente, até uma idade que a gente consegue verificar que já houve uma estabilização, ou seja, não ocorre mais uma progressão de grau aí durante 1 ano, 1 a 2 anos, e se não houver nenhuma contraindicação, a gente pode sim indicar a cirurgia refrativa aí, a cirurgia para resolver esse grau, né, essa alta ametropia. Mas assim, lembrando, não é todo mundo que tem um grau elevado e que quer fazer cirurgia refrativa que pode. A gente tem que passar por uma avaliação aí médica, oftalmológica bem detalhada, tem que ser feito todos os exames aí para avaliar melhor, né, esse indivíduo, ver se não existe nenhuma contraindicação e aí sim indicar ou não o procedimento, tá? Espero que tenhamos respondido aí a pergunta da Juliana. A gente fala estabilizar porque a criança cresce, a miopia basicamente é um olho grande, é um olho que a imagem não chega à retina, o óculos precisa levar essa imagem até a retina.
Então, o olho vai crescendo, a criança vai crescendo e o olho vai crescendo. Por isso que ainda vai ter muita alteração no grau da criança. A gente precisa estabilizar isso. Ele cresce, o olho para de crescer também e o grau estabiliza. Perfeito. Temos uma outra pergunta aqui, do Alex Cunha. Acho que uso óculos para leitura hoje já não tem muito sentido. Estamos lendo o tempo todo segundo. O que fazer? O uso contínuo não é prejudicial? Eu acho que a partir dos 40 anos é aquilo que eu falei. Quem não tiver necessidade a partir disso já está no lucro, porque depois dessa fase, para leitura, a gente precisa da musculatura íntegra para que haja uma contração dos músculos e a gente consiga enxergar. Então, não é prejudicial utilizar o meio de correção, os óculos, para poder ler. É que a gente não gosta, e principalmente quem nunca utilizou tem um pouco de resistência no começo. Agora tudo eu preciso usar óculos, começa a se incomodar. Mas daí, assim, tem recursos para a gente começar a prorrogar um pouquinho isso, né? Acaba aumentando a letra do celular, aumenta a iluminação, consegue ajustar hoje o computador, a gente acaba driblando isso um pouco. Mas chega uma hora que não tem jeito, não é prejudicial não usar antes, mas acaba atrapalhando nas atividades do dia a dia. A gente até às vezes deixa de ler, porque meio que inconsciente, porque está incomodado com aquela visão que começa bem, depois vai embaralhando as letras, né? Então, acho que não tem por que não usar, não faz mal não usar, mas se a gente não utilizar, não tem esse conforto da visão, né? Vou até aproveitar e fazer uma complementação, Janaína. A gente tem recebido muitos pacientes com queixas visuais decorrentes do uso excessivo de telas, né? Principalmente agora, durante a pandemia, algumas pessoas estão trabalhando off em casa, né? E aí, o que acontece? Acabam tendo muitas queixas visuais, dor de cabeça, sensação de olho seco, às vezes turbação visual, e a gente está fazendo algumas orientações para tentar minimizar o aparecimento desses sintomas. Então, a gente pede, assim como a doutora Janaína falou, tentar aumentar o tamanho da fonte, tentar diminuir o brilho do computador. A cada 20 minutos de uso de tela, fazer uma pausa de 20 segundos e tentar olhar para longe, tá? Para ficar exercitando esse olho tanto para a visão de perto, mas também para a visão de longe, como seria o dia a dia, né? E a gente vê que algumas pessoas estão passando 8 a 10 horas na frente do computador. Isso acaba sendo muito prejudicial. Então, além de todas essas orientações, lembrar de piscar com maior frequência, não ficar próximo às saídas de ar, ventiladores ou ar-condicionado, né? Para algumas pessoas a gente orienta o uso de lubrificante ocular, isso pode ser benéfico sim, mas principalmente essa regrinha que a gente chama a regrinha do 20-20-20. A cada 20 minutos de tela, fazer 20 segundos de pausa e tentar olhar a 20 metros, olhar para longe, tá? Então, assim, tentar, na medida do possível, usar iluminação natural, né? Manter uma distância entre o computador e os olhos aí de 50 a 70 centímetros, respeitando uma angulação de até 20 graus. Para algumas pessoas, a gente também orienta aquelas telas anti-glare para colocar na frente da tela do computador, que também filtra bastante o brilho, né? E causa um bem-estar aí, pode favorecer, principalmente para pessoas que trabalham, né, no computador e precisam ficar o dia todo. Então, essas são algumas orientações que podem ajudar muito o dia a dia. A iluminação, né? Sim, sim. Que às vezes uma luz muito forte, bem próxima, acaba você tendo a pupila a todo momento contraída e isso gera um cansaço visual mais rápido. É importante essa luz indireta para dar um pouco mais de conforto. A gente pode até falar dos filtros, né, de luz azul também, que tem sido uma coisa bastante comentada hoje em dia. Acho que a inclinação também, não deixar muito baixo o computador, por outros problemas também, né? Problemas ergonômicos.
Acho que tudo isso auxilia algo que é inevitável hoje, trabalhar home office, crianças online o dia inteiro. Acho que a gente tem que se adaptar a essa nova realidade e tentar minimizar os danos o máximo possível. Uma perguntinha aqui da nossa internauta Flávia. Tenho 55 anos e diagnosticada com diabetes tipo 2, em março de 2019. Tenho um ótimo controle de glicemia e gostaria de saber se posso fazer a cirurgia de miopia. Tenho 11, 13 graus. Acho que em questão da glicemia em si, a cirurgia oftalmológica, quando a glicemia está bem controlada, não é uma contraindicação, né? Aí é importante que se faça avaliação oftalmológica, porque não é toda pessoa, tem alguns parâmetros importantes, a parte da córnea, que vão poder ou não fazer uma cirurgia. Então, é uma questão aí, tem que fazer a avaliação ocular para entender se existe essa possibilidade cirúrgica. Se a glicemia tem um bom controle, em princípio, não teria problema em fazer, tendo essa avaliação oftalmológica pregressa. O que vocês podem adicionar? Perfeito, Cláudia. Janaína, você quer complementar? Não, pode falar, se queria falar, pode falar. Então, tem que passar a nossa orientação depois da liberação do endocrinologista, que realmente o diabetes está controlado, né? Fazer toda a avaliação oftalmológica com alguns exames que a gente pede para avaliação. E aos 55 anos, não existe uma contraindicação para fazer a cirurgia refrativa. Mas o que acontece? Quando a gente faz a cirurgia refrativa por volta dessa idade, por volta dos 40 anos ou mais, a gente acaba resolvendo o déficit de visão para longe, mas pouco muda em relação ao déficit de visão para perto, que começa a aparecer por volta dos 40 anos, como disse a doutora Janaína. Então, uma opção seria a gente fazer a cirurgia refrativa, mas tentar beneficiar tanto a visão para longe quanto para perto, é o que a gente chama de monovisão. A gente corrige o olho dominante para longe, para a visão de longe, e o olho contralateral deixa ajustado para uma visão de perto. Não são para todos os pacientes que a gente indica isso. A gente geralmente faz um testezinho de lente para ver se o paciente pode se adaptar bem a essa condição. Mas sim, é possível fazer a cirurgia refrativa, é possível a gente pensar em contemplar não só a visão de longe, mas a visão de perto também na cirurgia refrativa, tá bom? Só precisa saber se não existe nenhuma contraindicação, né? Que inviabilize a indicação aí do procedimento. Tem algumas doenças também que podem, principalmente a diabetes, pode favorecer o aparecimento precoce da catarata. Então, a gente precisa avaliar isso também, porque quando se faz a cirurgia de catarata, a gente retira a nossa lente natural dos olhos e coloca uma artificial. E nessa lente artificial, a gente coloca esse grau que você tem hoje. Então, de repente, se houver a necessidade de fazer a cirurgia de catarata, esse grau vai ser corrigido de longe com uma lente intraocular. Então, tem que ver essa possibilidade também, se não tem a catarata hoje associada. Cláudia, uma pergunta aqui. O que muda no acompanhamento do diabetes em relação à criança? Em relação a quando crianças, é mais comum serem portadores de diabetes tipo 1. Então, a diferença é que, como o diagnóstico com sintomas de diabetes, então, logo que a criança, a diabetes autoimune, a diabetes tipo 1, ela logo desenvolve os sintomas. Então, o problema ocular costuma ser uma complicação tardia. Então, a avaliação oftalmológica, ela pode ser, ela não tem indicação de ser realizada logo no início do diagnóstico de diabetes. Por isso que a indicação é após 3, 5 anos de doença e principalmente após os 10 anos de idade, em que realmente aí já pode ter a chance maior de ter um problema da retina, tá? Então, esse é o principal cuidado que os pais devem ter, né? Ter esse acompanhamento regular com o endocrinologista para ficar atenta a esse tempo de doença e o momento certo de fazer a avaliação oftalmológica. Ou puberdade e após os 10 anos de idade, tendo nesse tempo aí de 5 anos do início de diabetes, em média, né? Perfeito, Cláudia.
Temos uma outra pergunta aqui da internauta Josi Queiroz. Qual colírio é mais indicado? Qual o colírio indicado para olho seco? Vou responder essa pergunta, tá, Janaína, que está dentro da minha subespecialidade de córnea, né, e doenças oculares externas. Então, Josi, geralmente indicamos o uso de lubrificantes. Existem lubrificantes com conservante e sem conservantes. Para casos que vamos precisar de uma periodicidade de aplicações mais frequentes, né? Casos que a gente vê que o olho seco é mais moderado ou severo, que a gente precisa lançar a mão de lubrificantes sem conservantes, a gente vai indicar que precisa de maior frequência, a gente vai indicar os sem conservantes. Para a população em geral, que só tem uma queixa de olho seco, mas não tem um dano tão importante de córnea, ou não tem um sintoma tão importante, a gente pode sim usar os colírios lubrificantes com conservantes, só que a gente tem que respeitar o uso numa frequência bem menor, né? Porque senão a gente acaba causando toxicidade pela presença do próprio conservante. Então, é isso, a gente indica o uso de lubrificantes que podem ser com conservante ou sem conservante. Isso vai depender da frequência que eu preciso que aquele paciente faça uso do lubrificante. É isso que vai mudar se eu vou indicar um lubrificante com conservante ou não, tá? Você quer complementar, Janaína? O mais importante, acho que é a consulta oftalmológica, porque muitas vezes os pacientes acham que um colírio que serve para uma coisa serve para outra coisa também. É muito comum a gente receber pacientes que alguém indicou um colírio que foi bom para o olho vermelho dele, mas olho vermelho nem sempre tem o mesmo diagnóstico, é a mesma doença de um indivíduo para o outro, pode ser várias coisas. Então, às vezes, e às vezes melhora mesmo, porque esse olho está ressecado por causa da doença, então dá um conforto, mas às vezes está mascarando uma doença mais importante. Por isso que é importante essa avaliação oftalmológica para a gente ver qual é o colírio indicado e se realmente é um olho seco ou se tem alguma outra doença. Muitas doenças é o oftalmologista que faz o diagnóstico, às vezes doenças reumatológicas. Por isso que é importante essa equipe multidisciplinar tratando o paciente, porque às vezes algumas doenças se manifestam primeiro nos olhos. Então a gente precisa avaliar isso e o colírio é indispensável essa indicação médica, porque às vezes esse uso indiscriminado pode até ocasionar outras doenças, como o glaucoma, que é a pressão alta dos olhos, a catarata também, o uso do corticoide, por exemplo, a longo prazo pode causar catarata. Vou passar uma pergunta que recebemos aqui dos nossos canais aí de mídias sociais. Usar, que tem tudo a ver com a pergunta anterior. Usar colírios sem prescrição médica pode causar danos à visão? Pode sim. Por quê? Se eu faço uso de um colírio que eu não teria indicação, que eu não, como a doutora Janaína colocou, não passei por uma avaliação oftalmológica e não foi indicado pelo meu oftalmologista, de repente, se eu ficar usando um colírio, mesmo um lubrificante ocular, numa periodicidade maior, uma frequência maior, algumas vezes a gente vê sinais de toxicidade por conta do conservante, né, do colírio. Então, mesmo um colírio lubrificante, às vezes não é tão inócuo. Precisa da avaliação do oftalmologista para saber se realmente tem indicação, porque o conservante em si, se o paciente resolver usar uma frequência maior, pode causar toxicidade, levar ao aparecimento de sintomas e dano ocular aí instalado. Outra pergunta que nós recebemos foi a seguinte, sobre a relação entre o olho seco e hipertiroidismo. Doutora Cláudia, eu queria saber quando que a senhora indica para os seus pacientes fazer a avaliação oftalmológica. Quando os pacientes que têm diagnóstico de alguma doença tireoidiana deveriam passar com o oftalmologista? Existe uma doença bem específica, né, dentro do rol das doenças da tireoide, que é o hipertireoidismo.
autoimune, né, causado pela doença de Graves. Então, este problema específico, que é um dos tipos de hipertireoidismo, que é a hiperfunção da tireoide, né, ele tem dentro desses sintomas o problema ocular. Então, a avaliação inicialmente pode até começar pelo oftalmologista, porque às vezes a pessoa tem os sintomas do hipertireoidismo, aquele emagrecimento rápido, taquicardia, mas a pessoa mesmo às vezes já nota o olho saltado, que é comum nessa doença, não atinge a maioria dos pacientes, mas é comum. Então, às vezes a pessoa já pode procurar, inclusive, oftalmologista antes de vir no endocrinologista com essa suspeita, mas tendo esse diagnóstico, né, que é feito através de avaliação de hormônios no sangue, e fazendo esse diagnóstico corretamente, é importante que o próprio endocrinologista atente-se, mesmo que o paciente não tenha sintomas, né, essa questão do olho saltado, quando já é possível ver toda a parte preta do olho, né, então fica branco ao redor, né, da parte preta do olho, e já direcionar para um acompanhamento oftalmológico, para a realização dos exames e avaliação de fato se tem o problema de oftalmopatia, né? E aí fazer o tratamento direcionado, além do tratamento do hipertireoidismo, né? Doutora Janaína, você gostaria de fazer alguma complementação? E esses pacientes que têm essa exoftalmia, normalmente pode ocorrer de ter o olho um pouco mais saltado e com dificuldade de ocluir. Então, é muito comum essa queixa de olho seco nesses pacientes pela dificuldade de ocluir, e às vezes à noite, que é o momento que não percebe, dorme com o olho aberto. Por isso que é importante essa avaliação em conjunto, quando tem esses pacientes com hipertireoidismo, até o tratamento depois a gente faz em conjunto também. Alguns casos a gente precisa que seja abordado cirurgicamente, esses olhos que ficam mais saltados. Até hoje a toxina botulínica veio em favor disso, a gente em alguns casos até utiliza para reduzir essa exposição ocular, relaxando o músculo que faz ocasiona essa retração, para auxiliar no tratamento também. Perfeito. Temos uma outra pergunta aqui da nossa internauta Inês Cavalcante. Tontura pode estar relacionada à visão? Pode, em alguns casos, sim, principalmente quando o paciente tem presbiopia, que é a vista cansada. No início da presbiopia, até você perceber isso, e é muito comum os pacientes terem essa queixa de quando estão lendo alguma coisa, algum livro, alguma leitura de perto e alguém chama e faz esse movimento de olhar perto e longe, como o músculo já não está com essa eficiência para dilatar a pupila e contrair ao mesmo tempo, que essa dinâmica de olhar para perto e para longe, pode ocasionar, sim, tontura. Não é comum, mas pode acontecer. Não me lembro de mais alguma coisa que possa... talvez a hipoglicemia, então, mas na verdade seria do diabetes, né? E aí, assim, ter a retinopatia associada, mas não a retinopatia causar a tontura. Na verdade, seria, né, Cláudia, os sintomas da hipoglicemia. Isso, variações de glicemia extremas, a hipoglicemia e até variações rápidas do açúcar no sangue podem sim causar com tontura, mas não necessariamente não ligados a problema ocular. Temos aqui a pergunta da Ana Moreira. Quais os cuidados as pessoas com diabetes devem ter com os olhos? Acho que... Deixa eu ficar ligado. Acho que esse acompanhamento oftalmológico anual é importante, que nessa consulta a gente faz uma avaliação ampla. Não é só o fundo de olho que a gente precisa ver nos pacientes diabéticos e todos os pacientes. É avaliada a superfície anterior dos olhos, que tem a córnea, onde a gente tem a queixa de olho seco, então a gente vê essa parte anterior, a gente vê se tem, porque muitas vezes a hiperglicemia
ocasiona no cristalino, que é aquela lente que eu disse que faz com que a gente enxergue, causa deformidades nessa lente, o pico de glicemia no sangue. Então, às vezes, muda repentinamente o grau da pessoa e ela acha que é o grau que mudou e, na verdade, é a diabetes que está descompensada. Então, a gente vai avaliar isso. Avaliar a pressão dos olhos também, que é importante para verificar se a diabetes não está ocasionando alguma lesão nos vasos e pode, assim, a longo prazo, em doentes descompensados, causar um glaucoma também. O mais importante é essa consulta anual e, em alguns casos, até semestral, se tiver alguma doença mais importante. É isso, né, Cláudia? Isso, com certeza. E, obviamente, o controle glicêmico ideal, próximo ao normal na medida do possível, né? Na medida de combinar com o médico quais são os alvos melhores de tratamento e tentar atingi-los com essa regularidade. Cláudia, recebemos também uma pergunta aqui do internauta pelas redes sociais do hospital, falando o seguinte: tem indicação para cirurgia de catarata, porém foi contraindicada pela glicemia estar muito alterada. Qual seria a meta de glicemia para a liberação da cirurgia? A meta de glicemia, né, ela é feita de vários parâmetros, né? A glicemia de jejum, realizada em laboratório, a hemoglobina glicada, que é um dos exames realizados em laboratório também, que indica a média da glicemia dos últimos 3 meses, e o controle glicêmico realizado, seja via sensor, no interstício, né, na pele do paciente, seja na ponta de dedo. Então, todos esses são parâmetros que têm que ser avaliados em conjunto, e eles são os parâmetros que guiam o tratamento, que são a meta do tratamento de um bom controle. Então, tendo esses exames alterados, o médico, na realidade, ele vai individualizar essas metas de tratamento, né? Então, se é possível, se a pessoa é jovem, tem poucas comorbidades, a meta geral é manter uma glicemia em jejum de até 130 e uma hemoglobina glicada de 7. Tendo esses valores, é possível liberar para a cirurgia com menos riscos. Pessoas mais idosas, que têm uma dificuldade maior de controle, no sentido de risco muito grande de hipoglicemia, se nós ajustarmos as insulinas ou as medicações, é possível ter uma meta individualizada mais complacente. Então, uma glicemia um pouco mais alta, uma hemoglobina glicada um pouco mais alta, e não necessariamente isso vai levar a uma complicação cirúrgica. Então, a meta, de fato, é individualizada, tem que conversar e decidir junto ao endocrinologista, levando os prós e contras e principalmente o risco de hipoglicemia e complicações outras futuras. Cláudia, outra pergunta para você. Qual deveria ser a periodicidade para check-up endocrinológico? Na realidade, não existe assim, uma avaliação endocrinológica obrigatória de hormônios, check-up hormonal. Né? Existe sim a necessidade e importância de realizar exames de rotina preventivos, uma avaliação física no sentido de identificar fatores de risco, como obesidade, avaliação de pressão arterial, que a doença hipertensiva é um problema assintomático, estando a pessoa sedentária, acima do peso, né? Avaliar se tem ou não excesso de gordura abdominal e aí sim direcionar para alguns exames, como por exemplo, avaliação de glicemia, avaliação de colesterol, tá? Avaliação da função dos rins e exames hepáticos. Doenças, problemas hormonais, a avaliação hormonal de rotina, de uma maneira geral, a não ser a função hormonal da tireoide, não tem indicação de serem realizados de rotina nas pessoas que não têm sintomas, no sentido de check-up. Tá? Mas uma avaliação médica anual se faz recomendada. E, né, prevenção acima de tudo, né? Prevenção de doenças, principalmente diabetes tipo 2, vida saudável, atividade física regular, combater a obesidade, reduzir, tentar evitar o sobrepeso e a obesidade, ficar atento ao acúmulo de gordura na região da barriga, que é um grande fator de risco, principalmente se você tem já histórico familiar. Perfeito, Cláudia. Outra perguntinha antes de passar para os internautas que estão assistindo a live, que foi que foi enviada por várias pessoas, quais as atitudes diárias para cuidar bem dos olhos?
Janaína? O que você orienta aí para quem está assistindo? Eu acho que a consulta oftalmológica é importante, então isso é um check-up anual, é muito importante para todos os indivíduos, que muitas doenças são silenciosas, a gente precisa fazer avaliação oftalmológica, e no dia a dia manter hábitos saudáveis, como você disse, em relação a trabalhar com muito tempo exposto à tela, acho que esse descanso de 20 minutos, essa pausa, olhar para o horizonte, piscar bastante, que isso às vezes a gente em ambiente com ar-condicionado, o olho fica mais seco e às vezes exposto na tela mesmo, no computador, no celular, a gente acaba piscando menos e tendo essa sensação de olho seco. Muito importante é não coçar os olhos nunca, porque isso pode causar inúmeras doenças. Não sei se já viram um vídeo que tem na internet que fizeram até uma ressonância de um indivíduo coçando os olhos assim, e é assustador o que acontece no globo ocular quando a gente faz esse movimento de coçar os olhos. Além de poder ter um descolamento de retina, existe uma doença na córnea que se chama ceratocone, que a córnea vai se deformando e fazendo mesmo esse formato de cone, que às vezes em graus avançados a única solução é o transplante de córnea. E coçar os olhos favorece o aparecimento e a evolução dessa doença. Acho que assim, lavar as mãos sempre, agora se tornou um hábito mais comum até, evitar de ficar colocando toda hora a mão nos olhos, principalmente agora com a pandemia, a gente sabe que o Covid já foi isolado na lágrima, então é um meio muito forte de contaminação a lágrima, é importante sempre lavar as mãos e evitar o contato também da mão nos olhos. Acho que é isso. A maquiagem, remover sempre muito bem a máscara de cílios antes de dormir, que isso é prejudicial para os olhos. Boa higienização das pálpebras também. Acho que se pudesse pedir para guardar 2 mensagens principais de tudo que a Janaína falou agora é lavar as mãos e nunca coçar os olhos. Isso muito importante. Na saúde ocular. Então, fica a dica, né? Fica as dicas. A Bernadette Souza, ela pergunta: que tipo de sintoma ocular nos alerta que pode ser da diabetes? Assim, a diabetes, a primeira coisa que pode acontecer são essas alterações da glicemia, que podem ocasionar o cristalino, a alteração do formato do cristalino mesmo, que o cristalino é a lente, é o meio de refração dos olhos e a lente interna dos nossos olhos. Essa alteração do formato dele faz com que haja muita variação da visão. Então, o embaçamento da visão, que às vezes melhora e fica mais embaçado, isso é um sinal que é importante perceber que tem alguma alteração relacionada à diabetes. Visão embaçada, manchas, porque a parte central da visão na retina se chama mácula. Essa região é muito acometida com as doenças da retina. Então, alguns pacientes que têm um estágio avançado da doença começam a ter alterações na visão central. Então, se você perceber alguma mancha escura na sua visão ou alguma alteração periférica também, é um dado importante para você ficar alerta e fazer o seu check-up oftalmológico e endocrinológico também. Isso aí. Rafael Gustavo: um quadro de cegueira consequente ao diabetes pode ser reversível? Olha, eu não sou especialista em retina, mas sei que a retina, infelizmente, não é um órgão que se regenera. Já tem estudos para isso, mas infelizmente ainda não. Então, todo dano ocasionado na retina, dano visual, ele é irreversível. O que a gente faz por isso, a gente fica sempre falando da importância dessa prevenção e do acompanhamento oftalmológico. Algumas alterações iniciais que a gente começa a perceber no indivíduo, que começam a alterar a visão, são reversíveis, porque a gente consegue até... Hoje existe um exame que é a tomografia dos olhos e um outro exame que a gente vê
os vasos da retina, a gente vê especificamente onde está sendo causado esse dano e pode fazer até com laser. Existem muitos tratamentos com laser, porque às vezes alguns sangramentos que podem acometer toda a retina são bloqueados e impedem que isso aconteça. E até mesmo as injeções, porque o que acontece quando a gente tem algum dano num vaso, esse vaso vai começando a ficar fraco, pode ser até bloqueado, e aí começam a nascer outros vasos para tentar suprir. E isso, ao invés de melhorar, uma forma do organismo achar que vai ajudar no suprimento sanguíneo, ele acaba atrapalhando, porque esses vasos são muito frágeis e podem sangrar com muita facilidade. Então, para evitar que nasçam esses novos vasos, as injeções têm essa indicação. Então, é importante esse acompanhamento para a gente ver se algumas alterações já podem ser tratadas para que não aconteça isso, essa lesão irreversível na retina. Perfeito. O Fred Aragon, ele pergunta, criança deve ir para um endocrinologista? Cláudia, por favor. Então, Fred, a criança deve ir ao pediatra, né? O pediatra, como médico clínico geral da infância, ele vai conseguir, através da sua avaliação de rotina, avaliação de crescimento, de peso, de sintomas ou não, identificar possíveis problemas endocrinológicos, e aí sim direcionar ao especialista se necessário. Então, inicialmente não haveria indicação da criança frequentar o consultório do endocrinologista por iniciativa própria, a não ser que tenha um grau de obesidade cujos pais já tenham identificado, um problema alimentar muito evidente, mas outros problemas ou doenças hormonais mais raras, aí sim o clínico da infância, né, o pediatra, ele consegue fazer essa avaliação inicial e assim direcionar. Temos muitas perguntas, meninas. Vamos lá, vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis. A Michele Barreto pergunta, outras doenças crônicas, além do diabetes, podem impactar negativamente na visão? Janaína, você quer que eu responda? Ou você responde e eu complemento? Janaína? Eu acho que Janaína está sem áudio. Não estou conseguindo escutar. Oi, então, acho que é melhor você responder que eu estou tentando. Tá. Existem, sim, outras doenças crônicas que podem impactar a visão, tá? Michele, a hipertensão arterial sistêmica é uma delas, é uma das mais importantes, inclusive, junto com o diabetes, tá? Mas existem outras doenças que também podem ter impacto na visão, seja tanto doenças sistêmicas quanto doenças oftalmológicas. Então, daí a importância de manter o acompanhamento regular com o oftalmologista. A gente vê que o exame oftalmológico é muito rico, a gente consegue não só identificar se teve um acometimento ocular, um paciente que já está acompanhando por algum motivo, aí, alguma doença, como também saber se está tendo um controle eficaz aí, do tratamento. Então, é muito importante, sim. O diabetes e a hipertensão são doenças crônicas muito prevalentes aí que a gente vê, mas existem outras que podem ter impacto na visão, doenças reumatológicas, doenças endocrinológicas, como as tireoidopatias, doenças hematológicas, enfim. O importante é manter sempre o acompanhamento regular para a gente estar o quanto antes identificando as alterações visuais dessas patologias e estar ajudando junto com o clínico, com o médico que está acompanhando o caso, a achar a melhor solução aí do caso. Janaína, você quer complementar? Não, perfeito, isso mesmo. Vamos seguir para a próxima pergunta. Maria Neves, tenho glaucoma já faz 5 anos que não faço exames. Isso pode causar dores de cabeça terríveis?
A dor de cabeça não é o comum do glaucoma. O que pode acontecer com essa perda do acompanhamento do glaucoma é que, às vezes, muitas vezes, o glaucoma não tem sintomas nas fases iniciais. Então, o indivíduo acha que tá bem, está controlado, porque às vezes está pingando o colírio, mas às vezes tem alterações da pressão e às vezes a pressão está alta no dia a dia e não percebe, porque muitas vezes não tem sintomas mesmo. Você só vai perceber quando começa a ter alterações da visão. E o problema do glaucoma é que ele começa acometendo a periferia da visão. Então, se não houver esse acompanhamento e os exames corretos para poder detectar se há alguma alteração, quando tem mesmo sintoma de perda de visão, já é um estágio avançado da doença. Então, quem tem glaucoma precisa acompanhar pelo menos anualmente para ver se está sendo efetivo o controle com os colírios que foram prescritos e se tem alguma alteração no fundo de olho mais significativa de lesões no nervo óptico, que é o local dos olhos que vai ter a conexão lá com o cérebro, onde a gente vai levar os sinais da visão. Então, é importante fazer esse controle anual do glaucoma. Cláudia, uma pergunta aqui para você. Qual deveria ser a periodicidade do paciente com adenoma de hipófise em realizar exames oftalmológicos? O adenoma de hipófise é um tumor benigno, né, da hipófise, que é uma glândula que fica abaixo do cérebro, e dependendo do tamanho desse tumor, pode sim haver acometimento ocular. Então, o exame clínico fundamental é fazer o questionamento principalmente sobre o campo de visão, que é o principal queixa relatada nesses pacientes, né? Então, se a pessoa tem, sabidamente, um tumor grande, e no exame de ressonância é possível avaliar se existe comprometimento ou proximidade do quiasma óptico, que é a parte ocular que é envolvida nesse problema, e a pessoa tem alguma queixa, principalmente de dificuldade de enxergar, a não enxergar uma parte do campo visual, aí sim recomenda-se fazer uma avaliação oftalmológica, né, exames específicos como a campimetria, que vai identificar ou não a presença do problema ocular nessa situação de tumores da hipófise. Você quer complementar, Janaína? Não, acho que pacientes com tumores da hipófise às vezes vêm para consulta com algumas alterações visuais, mas são casos mais específicos que daí tem a queixa, a gente faz os exames direcionados para a doença. Ildinha Santana tem o glaucoma e hipotiroidismo. Tem a ver uma coisa com a outra? Acredito que não. O hipotireoidismo, a causa mais comum é a tireoidite autoimune, né? Não costuma ter problemas oculares como o glaucoma, por exemplo. Se vocês quiserem fazer algum comentário. Realmente não tem relação, tá, Cláudia? A pessoa pode ter hipotireoidismo e pode ter qualquer outra comorbidade. Exato. Associada. E no caso da nossa internauta foi uma coincidência. Tá? Não existe uma relação. Uhum. Outra pergunta. Janalisa Souza pergunta: a diabetes afeta muito a visão? Meu olho ficou muito sensível à claridade depois da diabetes. Acho que a gente falou bastante sobre isso, que tem muitas alterações visuais, principalmente quando tem os picos hiperglicêmicos, alterações transitórias, mas em relação à claridade, pode sim acometer o mecanismo de contração e relaxamento da pupila, o diabetes. Então, às vezes, alguma deficiência nessa proteção dos olhos na claridade, que é a contração da pupila, pode ser ocasionada pelo diabetes, sim. O Edilson Suzuki fez a seguinte pergunta: lente de contato, existe algum efeito colateral? Há alguma perda de sua eficácia em função da idade? Pergunta ótima para você, Ione. Não existe algum efeito colateral, não existe. Existe se esse paciente tem
mesmo ou não indicação para uso de lentes. Então, assim, não é todo mundo que quer que pode. Então, tem que passar por uma avaliação oftalmológica, a gente saber se realmente, se não existe nenhuma contraindicação para o uso, se esse paciente está motivado a usar e fazer seguir todos os cuidados, né, que a gente precisa ter para usar lente de contato, né, em relação à higienização e à conservação das lentes, tá? Então, não existe um efeito colateral. Há alguma perda de sua eficácia em função da idade? Não, o que acontece é que, em função da idade, se é um paciente que já está chegando por volta da faixa etária dos 40, 45 anos, ele vai precisar de visão boa tanto para perto quanto para longe. Então, às vezes, uma lente de contato que só corrige para longe não vai ter muito benefício para esse paciente, que de repente exerce várias atividades que precisa da visão de perto. Então, uma possibilidade, que eu até falei em relação à cirurgia refrativa, isso contraindica? Não. O paciente pode fazer uso, por exemplo, de uma lente de contato com monovisão, adaptar tanto para visão de perto quanto para para contemplar as duas visões. Assim. Então, não tem nenhuma contraindicação e não existe perda de eficácia. Existe indicação para o uso de lente, se tem ou não. Tá? Só complementando, assim, efeito colateral não digo, mas o olho às vezes tem a predisposição a ficar um pouco mais seco com o uso das lentes. Principalmente tem algumas lentes que a gente chama de hidrofílicas, que elas acabam pegando um pouco da nossa lágrima para se manter. Então acaba tendo essa sensação do olho seco. Não é uma contraindicação quem tenha olho seco, mas em alguns casos a gente não recomenda. Então, pode ter essa sensação do olho um pouco mais seco. E, assim, o cuidado com a lente, que todo mundo já sabe, é indispensável, porque tem doenças que são ocasionadas pelo uso incorreto das lentes de contato. Então, por isso é importante sempre a consulta para a orientação da forma correta da lente, que cada lente tem um jeito certo de ser utilizada. Algumas são de longa duração, outras não. E, então, esse cuidado é indispensável. E assim, às vezes o indivíduo está acostumado com utilizar a lente para longe, muitas vezes alto míope, ou quem já tem o hábito de usar durante a vida a lente de contato, e conforme o passar dos anos vai precisando desse grau para perto também. E acaba achando que a lente já não está fazendo efeito por causa disso. Então é o que a Ione falou, às vezes tem que se adaptar com um outro tipo de lente que também contemple esse grau para perto, ou modificar, fazer alguma outra proposta. Perfeito. Infelizmente, nossa live está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu acho que foi uma oportunidade muito rica aí de troca de conhecimento, né? De poder responder ao maior número de perguntas, né, dos nossos internautas. Acredito que não tenha ficado nenhuma pergunta de fora, mas caso não tenhamos respondido alguma, vamos responder logo mais no nosso canal pelo Facebook, tá? Agradecer a oportunidade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz ter promovido essa live aí, para a gente tirar as dúvidas e também para a gente estar divulgando o nosso serviço de oftalmologia, que funciona de segunda a sexta, em todos os horários. Então, paciente que precisa de uma avaliação oftalmológica, seja ambulatorial, seja emergencial, pode se direcionar ao Hospital Oswaldo Cruz, que sempre vai ter um oftalmologista de plantão aí para avaliação. Tá? A nossa especialidade tem médicos de alto gabarito, com diversas subespecialidades, então a gente consegue fazer uma avaliação bem completa, independente da doença de base que o paciente tenha ou queixa ou motivação para procurar o serviço. Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade que o hospital está nos fornecendo e passo as palavras finais aí para a doutora Janaína e em seguida para a doutora Cláudia. Obrigada, Ione. Obrigada a todos que participaram, que ficaram aí ligados na gente.
Muito obrigada pelo convite ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E é isso, a gente tentou responder de uma forma genérica para que todos pudessem entender. E se tiverem algumas dúvidas, a gente continua respondendo no chat do Facebook. Mas é isso, a oftalmologia tem várias subespecialidades. A Ione é especialista em córnea, segmento anterior, eu sou especialista em plástico ocular. Existem especialistas em retina, glaucoma, estrabismo, oftalmopediatria. Então, às vezes, no primeiro momento, o importante é detectar o problema que o indivíduo tem. Mas muitas vezes tem que ser direcionado a um outro subespecialista para continuar o tratamento, alguém que já tem mais gabarito em alguma doença específica. Mas muito obrigado e estamos à disposição no hospital para quem tiver necessidade. Cláudia, agradeço, obrigada, agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar dessa live. Acho que saúde ocular as pessoas acabam não abordando muito, as pessoas têm muitas dúvidas, né, de uma maneira geral, e o recado que eu deixo, né, para as pessoas que conhecem, pessoas que têm diabetes ou que os portadores de diabetes, entender que esse problema de retina é uma complicação bem comum, mas existe a prevenção, né, existe a detecção precoce para que não evolua para casos graves, né, então é importante manter o acompanhamento endocrinológico, acompanhamento glicêmico bom, fazer a sua avaliação oftalmológica anual. E naquela pessoa que, enfim, acabou desenvolvendo o problema ocular, é importante se atentar a outras complicações que acompanham o problema de retina, né, que são problemas de rim, problemas de nervos, a neuropatia e até aumento de risco de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Então, são todas complicações dessa doença de base, que é a diabetes, que costuma ser uma doença assintomática em grande parte, né, da doença. Então, é importante fazer toda essa avaliação preventiva. Né? Nós, no hospital, temos uma estrutura direcionada para tratamento dos pacientes que têm diabetes, com uma equipe multidisciplinar, vários endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, então, enfermeiras com treinamento e educadores em diabetes. Então, nós estamos preparados também para fazer esse atendimento lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, obrigada mais uma vez aí pela oportunidade de falar um pouco sobre isso. Agradeço a participação de vocês, mais uma vez a participação do público, e deixo um recado para continuarem nos seguindo aí nas mídias sociais do hospital, o Saúde em Debate sempre trazendo um tema muito pertinente, e acredito que é de grande interesse aí, que seja de grande interesse os próximos temas que surgirão. Tá? Boa noite a todos. Tchau, até a próxima.